Boa noite, queridos e queridas irmãos e irmãs, que a paz do nosso Salvador, Yahushua ou Mashiach, esteja entre nós. Irmãos, quero começar esse vídeo, primeiramente, agradecendo aí os irmãos que se inscreveram no meu canal, no YouTube, e também os que curtiram lá no Face, no YouTube, vocês... Obrigado pela força. Eu peço a vocês que, se vocês gostarem do vídeo, que vocês curtam no YouTube e no Face também. E quero deixar também claro, desculpa, que o meu canal no YouTube e minha página no Face não é religião. Eu insisto em falar isso para vocês, que tem muitos irmãos que me mandam mensagem me perguntando qual é a minha religião. Eu não tenho religião. Eu creio no Altíssimo e no Filho dele, aquele que veio aqui na terra e cumpriu a lei de Satanás, que o mundo chama a lei de Moisés, mas eu não chamo a lei de Moisés, eu chamo a lei de Satanás, porque para a pessoa alcançar a salvação, tinha que cumprir a lei, não podia errar numa coisa, qualquer coisa, se errasse, você já estava condenado, você era réu de juízo. Mas o nosso Salvador, ele veio aqui na terra, nasceu como nós nascemos, teve carne e osso como nós, e a única diferença dele para nós é que ele não tinha pecado, viu, irmãos? Ele era 100% homem, ele era 100% homem aqui na terra, mas ele não tinha pecado. Ele foi concebido sem sexo, ele foi concebido pelo poder do Criador, pelo poder do Espírito do Criador, entendeu, irmãos? Por isso que ele conseguiu vencer a lei de Satanás, e por ele ter conseguido, passou tudo aquilo que nós já sabemos, né, irmãos? E alcançou a vitória lá na cruz do Calvário. A nossa vitória, ele conquistou ela lá na cruz do Calvário. Ele comprou nós, nos resgatou com seu sangue precioso. O pecado que nós íamos pagar, ele pagou por nós. Então, hoje, irmãos, nós estamos livres, graças ao Mashiach. Então, irmãos, como eu falei, esse meu canal, ele não é de religião, aqui no YouTube e também no Face. Ele é um canal de escatologia. Escatologia. O que significa essa palavra escatologia? Significa estudo do fim dos tempos, baseado nas escrituras sagradas, na Bíblia, né, irmãos? Porque a Bíblia, embora ela tenha muita coisa ali que o homem acrescentou, mas também contém a palavra do nosso Salvador. Só que eles modificaram muitas coisas. Eles trocaram os nomes, né, irmãos? Eles trocaram, botaram versículos que não existem, botaram o evangelho também que não foi escrito pelos apóstolos, aquele evangelho de João, o evangelho de João, o quarto evangelho, ele é falso, ele é mentiroso, ele é enganador, aquele evangelho. Quem diz isso? Sou eu? Não, quem diz isso são pessoas que estudam, são pessoas que pesquisam. E todos eles chegaram a esta conclusão, que o evangelho de João, desculpa, é um evangelho falso, mentiroso. Só existe 3 evangelhos verdadeiros: o de Mateus, o de Lucas e o de Marcos. São esses 3 evangelhos que são os verdadeiros, irmãos. Enfim, irmãos, eu quero também aqui fazer assim, umas considerações, né, umas observações. Por exemplo, eu aqui falando essas coisas, eu estou falando porque eu estou aprendendo com pessoas que conhecem, que pessoas que buscam a verdade e falam. Eles têm canal no YouTube. É o irmão Romilson, o irmão Eduardo, lá do canal do Relógio do Criador,
desse irmão Eduardo, ele tem um conhecimento tremendo. Foi com ele que eu aprendi muitas coisas. Com o irmão Romilson também, com o irmão Luiz Paulo, do Conhecimento Proibido, outro irmão da Chave Mestra e outros. Entendeu, irmãos? Eles são pessoas que pesquisam, são pessoas que estudam, são pessoas que jejuam, que oram, que buscam a verdade. E eles têm a missão de transmitir estas verdades para nós. E graças ao nosso Pai Celestial, eu alcancei o ensinamento desses irmãos. Eu alcancei isso. Quando eu comecei a assistir os vídeos deles, muitas coisas que eu já tinha um entendimento, até mesmo sem ouvir ninguém falar, foi tudo encaixando perfeitamente com os meus pensamentos que eu já tinha. Então, irmãos, eu tiro o chapéu para esses irmãos. Eles estão falando tudo a verdade? Não. Muitas coisas também eles erram. Todos eles não pregam a verdade 100%. Por quê? Porque somos falhos, nós somos seres humanos. Nós temos nossas fraquezas. E a verdade, ela é assim fragmentada. Ela é como se fosse um jogo de peças. Você tem que ir montando as peças. Entendeu, irmãos? Aí você aprende um pouquinho ali, outro lá, vai aprendendo um pouquinho com cada um deles, aí você fecha o quebra-cabeça. É como se você estivesse montando um quebra-cabeça. Entendeu, irmãos? Eu quero passar para vocês o entendimento que eu tive em relação a umas coisas que eu já vivia pensando. E ajuntando com o que o irmão lá, o irmão do canal Relógio do Criador, o que o irmão Eduardo falou, e o que o irmão Romilson também, que eu aprendo muito com esses dois homens. Esses homens são homens consagrados do Altíssimo. Eles são atalaias do Altíssimo. Entendeu, irmãos? Eu quero me referir, irmãos, às 3 janelas que eu vejo muito nos templos religiosos. Nos templos religiosos católicos, protestantes e outros mais. E nos prédios públicos também, essas 3 janelas sempre estão, sempre a gente vê as 3 janelas. Eu me perguntava, por que sempre tem essas 3 janelas? O que quer dizer essas 3 janelas? Então, irmãos, quando eu ouvi o irmão Eduardo falando sobre 3 espíritos, os mais poderosos que existem, são os 3 espíritos os mais poderosos assim das trevas, que eles eram anjos de luz. Primeiro, era aquele que foi expulso, aquele que era o braço direito do Criador, vamos dizer assim, né, irmãos? O Lucifer, ele era o braço direito do Criador. E ele tinha um acesso aqui na terra, no mundo material e lá no mundo espiritual, porque naquela época o céu era vermelho. Eu estou me referindo, irmãos, na terceira terra, na primeira terra, entendeu, irmãos? Nós, Adão, ainda não tinha sido criado. Então ele quis aqueles louvores e aquelas adoração para ele, porque a missão dele, irmãos, era de vir aqui na terra, pegava os louvores e adorações e levava lá para o trono do Altíssimo. E lá entregava para o Altíssimo. Então ele quis esses louvores, essas adorações para ele. Foi aí quando começou a guerra espiritual. Aí o Criador lançou ele aqui na terra e fechou o domo de quarto, fechou o céu. Houve, irmãos, aí uma guerra tremenda. E até hoje nós vivemos dentro de uma guerra, irmãos. Só que esse assunto eu vou deixar para mais tarde. Eu quero falar sobre as 3 janelas, né, irmãos? Então, irmãos, eu observei que o irmão Eduardo falou dos 3 demônios. São 3 dragões, irmãos, 3 dragões. Um comanda as profundezas do mar, no mar, o reino dele é lá no mar, esse demônio. Outro demônio, o reino dele é aqui em cima da terra, ele comanda aqui a terra. E o outro dragão é nos ares, irmãos, porque na palavra está dizendo, né, irmãos, que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, é contra as hostes espirituais do mal que atuam nas regiões celestiais, lá em cima.
E esse terceiro demônio, ele está lá perto da estrela polar, porque lá a estrela polar é a porta do céu, irmãos. E ele está lá fazendo o quê? A missão dele, desse demônio, é fazer a repetição do tempo, sabe, irmãos? Tipo assim, lá naquele filme da Matrix, quando o Neo chegou lá no criador da Matrix, ele falou que ali já era a 7ª Matrix, né, irmãos? Então, é como se fosse aqui. Aqui também nós já estamos na 7ª Matrix, irmão. Porque esse demônio que está lá em cima, o trabalho dele é repetir o tempo. Repetir, para nunca chegar a um fim. Mas como o nosso Salvador, o Mashiach, veio aqui na Terra, ele acabou com isso. Não vai ter mais repetição. Agora, esse tempo que nós vivemos é de Gênesis a Apocalipse, né, irmãos? Então tem começo, meio e fim. Agora vai ter o fim, vai ter o julgamento desses demônios. Ele não vai mais poder repetir o tempo. Irmãos, quer ver? Eu tenho certeza que você já passou num lugar e pensou assim com você: nossa, eu estou sentindo uma sensação que eu já estive aqui. Eu estou tendo uma sensação que eu já vi esse lugar. Ou então, irmão, você nunca viajou de avião, mas você já sonhou com avião, viajando de avião. Aí você viaja. O que é isso? Isso é a repetição do tempo, irmãos. Porque você acha, a gente tem uma sensação assim, você vai num lugar que você nunca foi ainda, mas você chegando lá, você vai ver algo que você vai pensar assim: poxa, parece que eu já estive aqui. Não é assim? Acontece com você? Acontece comigo, isso muito. Por que isso? Porque é a repetição do tempo. Agora, irmãos, eu vou falar para vocês o nome desses 3 demônios. O primeiro, que está lá nas profundezas do mar, comandando lá o reino submarino. O nome dele deixa eu ver se eu me lembrar, irmãos, aqui, um momento. Irmãos, agora me fugiu o nome dele, mas eu vou... Leviatã, irmãos. Obrigado, Pai. Me lembrei, o nome dele é Leviatã, é um dragão que comanda lá no reino submarino. E aqui na Terra, irmãos, o nome desse dragão, do segundo dragão, é Satanás. O reino dele é aqui na Terra. Tudo que está aqui nessa Terra, nesse mundo, pertence a ele. Por isso que ele ofereceu para o nosso Salvador, lembra? Que ele levou o nosso Salvador lá no deserto, ele estava jejuando, né, irmãos? Ele estava fraco lá jejuando, esse Satanás não atentou ele, mostrou todos os reinos desse mundo e falou: tudo isso eu te dou se tu me adorares, porque isso foi me entregue. Então, irmãos, as coisas desse mundo aqui pertencem a Satanás. Por isso, irmãos, que nós não devemos gostar das coisas desse mundo, porque a própria palavra diz, então o Salvador falou: se tu amas as coisas desse mundo, o amor do Pai não está em tu. Porque nós não devemos amar as coisas desse mundo, irmão. Nós temos que dizer não para isso. Enfim, retomando o raciocínio. E qual é o terceiro? Não é o nome do terceiro. O nome do terceiro demônio, dragão, que vive lá nas alturas, irmãos. O nome dele é Ouroboros. Ouroboros é um dragão, uma serpente, que ela come o próprio rabo dela, aí faz um círculo assim. Para quê? Para ficar sempre repetindo a mesma coisa, nunca ter um fim. Tá entendendo, irmão? Só que agora o tempo deles está contado. Eles estão chegando no fim. Então, irmãos, esses 3 dragões representam, no meu ver, agora eu ajuntei esse ensinamento que o irmão me falou lá no canal dele, né? Com os meus conhecimentos também sobre essas 3 janelas que a gente vê sempre nesses templos. Qualquer templo religioso sempre tem 3 janelas. E nos prédios comerciais e prédios públicos, os prédios públicos também tem essas 3 janelas. E geralmente sempre tem uma pirâmide em cima com a janelinha. Aquela janelinha ali representa o olho que tudo vê. Tá entendendo, irmãos? Aí eu pensei assim, aí já é coisa minha, já foi um entendimento meu, assim. Então quer dizer que essas 3 janelas representam
os 3 dragões. Entendeu, irmãos? Você pode prestar atenção, irmão. Aquelas 3 janelas juntas representam os 3 dragões. Qual? O Leviatã, que comanda lá no mar, Satanás, que comanda aqui na terra, e o Ouroboros, que comanda lá nas regiões celestiais. São os 3 dragões. Aí, irmãos, eu estive analisando, orando, buscando entendimento ao Pai, ao Criador. Eu cheguei ao entendimento assim: a Igreja Católica, no ano 381, ela formou outro conselho lá, um conselho deles. Aí eles introduziram a Trindade, entendeu, irmãos? Aí eles dizem que é Pai, Filho e Espírito Santo, né, irmãos? Eles dizem que são 3 deuses, né? Primeiro que o nome do nosso Criador nunca foi Deus, nem nome, nem título, entendeu, irmãos? Esse nome Deus vem da Grécia, que quer dizer Zeus. Zeus e Deus é a mesma coisa. Eles botaram esse nome Deus para as pessoas estar adorando Deus, pensando que está adorando o Criador, mas está adorando Zeus, é um deus grego, lá da Grécia, entendeu, irmãos? É a mentira tremenda, é um engano muito grande no mundo. Por isso que o nosso Salvador falou assim: se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Se fosse possível, mas não é possível. Por isso que nós estamos aqui, botando o rosto e desmascarando a mentira de Satanás. Entendeu, irmãos? Então, irmãos, eu estive analisando assim: bem, se eles falam da Santíssima Trindade, e você pergunta, mas o que é isso? Eles falam que é mistério, que não tem explicação, porque a palavra mistério é uma coisa que não tem explicação. Entendeu, irmãos? Então, eu ajuntei essas 3 coisas. Essa Trindade representa também aquela janela. Aquelas 3 janelas que estão ali, que a gente vê nesses lugares religiosos, pode ver. As igrejas deles têm 3 janelas, tem 3 janelas, tem 3 portas, entendeu, irmãos? Ali está representando a Trindade satânica, representando o Leviatã, Satanás e Ouroboros. São 3 demônios, são esses 3 dragões, irmãos. Então eu queria falar isso para vocês. Eu quero agradecer a atenção de vocês. Quero falar, irmãos, que eu sou um homem muito falho, viu, irmãos? Eu não estou aqui querendo ser melhor do que ninguém. Eu estou apenas tocando a trombeta. Por quê? Porque o que eu aprendo com os irmãos no canal lá deles, eu também procuro fazer minha parte. Eu procuro também tocar a trombeta, anunciar. Entendeu, irmãos? Porque nossa luta, nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, só contra as potestades do ar, os espíritos malignos que estão atuando aqui na terra, estão fazendo festa com as pessoas, com os seres humanos, estão enganando as pessoas, estão dando um ensinamento errôneo, entendeu? Trocaram os nomes, botaram o apelido no nosso Salvador, o Machia, né, irmãos? Eles esconderam esse nome, porque lá no tempo dos apóstolos, os sacerdotes lá pegaram os apóstolos e deram uma surra neles. Quando eles mataram lá nosso Salvador na cruz do Calvário, no madeiro, aí eles pegaram os apóstolos e falaram: olha, vocês nunca mais falem esse nome para ninguém. Então, irmãos, dali houve uma batalha muito grande, porque os apóstolos continuaram pregando o nome Machia, que essa palavra Machia significa salvação. Entendeu, irmãos? Todo nome tem um significado do povo hebreu lá, dos judeus. Todo nome tem um significado. E o significado desse nome Machia, que é em hebraico, significa salvação. Aí, irmãos, foi o que eles fizeram. Quando foi no tempo, lá no Conselho de Nicéia, o imperador Constantino se converteu e tomou conta da igreja. Na verdade, irmão, foi ali que a igreja entrou na idade das trevas, viu, irmãos? Eles perseguiram nossos irmãos, aqueles que não aceitaram esse nome Jesus Cristo. Eles não aceitaram, foram mortos, morreram em pau a pique. Mais de 100 milhões de irmãos a Igreja Católica matou.
em pau a pique, pegava os filhos dos irmãos, batia com a cabeça deles na parede, botava eles numa cama de ferro, eles rodavam a manivela e os pedaços caíam do outro lado, entendeu, irmãos? Eles pegaram um testemunho, um homem que ele dava testemunho do nosso Altíssimo. O nome dele era Etipas. Eles queriam que Etipas aceitasse esse nome Jesus Cristo, mas Etipas não aceitou. É a fiel testemunha do Criador, é o Etipas. Sabe o que eles fizeram com esse homem? Eles botaram esse homem dentro de um touro de bronze e acenderam o fogo, e esse homem foi queimado dentro desse touro de bronze, ele foi assado. Por quê? Porque ele não aceitou esse nome Jesus Cristo, porque esse nome Jesus Cristo é um apelido que eles botaram no nosso Salvador, tá entendendo, irmãos? Mas o fim deles, irmão, está perto, eles vão pagar um preço caríssimo, eles vão pagar cada gota de sangue que eles derramaram dos nossos irmãos, eles vão pagar. Então, irmãos, quando chegou nessa época, foi em 325, na data 325, no Concílio de Nicéia, eles formaram o livro Bíblia, eles pegaram algumas coisas dos verdadeiros escritos e fizeram a Bíblia. Então, muitas coisas eles não botaram ali porque eles querem esconder. Eles escondem a verdade de nós, uma mentira, entendeu, irmãos? Aí muitos irmãos foram caçados, foram mortos, perseguidos, porque eles adoravam o nome verdadeiro, Mashiach. Aí, daquele tempo para cá, a idade das trevas que se fala, o que aconteceu? Aí as pessoas começaram a chamar Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, Deus, né, irmão? Você pode ver que nos templos religiosos eles só falam isso, Deus e Jesus Cristo. Eles não falam assim, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Isso são títulos do nosso Pai Celestial. São títulos, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Altíssimo. Esses são os títulos, mas o nome dele mesmo é Iau, que significa Criador, entendeu, irmãos? Por isso que o nosso Salvador falou que o verdadeiro louvor vem de uma criança de peito. E o que é uma criança de peito? Uma criança de peito, irmãos, é uma criança recém-nascida, porque quando ela chora, ela pronuncia a palavra Iau, principalmente o choro quando ela quer dormir. Se você tem uma criança recém-nascida na sua casa, preste atenção no choro dela. Ela fala Iau, 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 chora. E os animais também louvam o Criador. O leão, o rugido do leão, ele fala Iau. As baleias do mar falam Iau. Os gatos, lobo, os cachorros, tudo pronunciam o nome Iau. Que esse nome é o nome verdadeiro do nosso Salvador. Você pode ver que lá no Israel, as pessoas lá levam o nome do Criador, o nome dela, tem até aquele primeiro-ministro, né? E não sei o que, eu esqueci, eu queria até lembrar, irmãos, agora o nome desse ministro, lá, primeiro-ministro de Israel, Nataniel, né? Nataniel, acho que é coisa assim, Nataniel. Sempre tem um Iau, como o nosso Mashiach também leva o Iau. É Iauxá, significa o Criador salva. Então, irmãos, são verdades que foram escondidas de nós. E eu, irmãos, como eu sinto o desejo de falar, de anunciar a palavra do Criador, por isso que na minha humilde raciocínio, no meu humilde conhecimento, eu também procuro um pouquinho que eu aprendo lá com os irmãos, eu quero passar também para os irmãos, porque assim como eu também vivia no mundo de engano, eu também sei que tem muitos irmãos que vivem no engano. É quando o irmão escuta a verdade, e se o irmão e a irmã é do plano da salvação, coração, o Espírito do Criador fala no coração dos irmãos, abre a mente dos irmãos, abre o olho espiritual. E o que é o olho espiritual? É a glândula perial. É um olho, irmão, que nós temos aqui no meio da testa, que é a nossa ligação com o Criador. Irmãos,
eu quero fazer uma observação agora, tipo assim, mudando totalmente do assunto, né, que eu estou falando aqui, é sobre, tipo assim, no começo, né, os irmãos, assim que o nosso Salvador foi para o céu, né, e os apóstolos ficaram pregando a palavra, aí iam aqueles que se convertiam, né, irmãos? Eles tinham propriedade, eles dividiam para os que não tinham, tá entendendo, irmãos? Aquelas pessoas que tinham propriedades, que tinham condições financeiras boas, eles dividiam com aqueles irmãos que não tinham nada, como tem a história, né, irmão? A história de Ananias e Safira, né, irmãos? Quem foi Ananias, quem foi Safira? Foram duas pessoas que se converteram, né, irmãos? E eles tinham uma propriedade. Aí eles foram vender a propriedade. Como era muito dinheiro, eles dois pensaram assim: poxa, vamos fazer o seguinte, vamos guardar uma parte desse dinheiro e vamos apresentar só esse aqui para os apóstolos. Aí, tá vendo o que eles fizeram? Aí o Ananias foi lá, levou lá nos pés dos apóstolos aquela parte, chegou lá e falou: olha, tá aqui a parte do dinheiro da propriedade que eu vendi. Aí o apóstolo falou assim: mas foi esse dinheiro que você vendeu, foi por esse tanto que você vendeu a propriedade? Ele disse: sim, foi. Aí o apóstolo falou para ele: por que tu mentes? Saiba tu que tu não está mentindo para o homem, tu está mentindo para o Criador. E por isso tu vai morrer. E na mesma hora ele caiu ali e morreu. Aí pegaram ele, foram enterrar ele, né? E a mulher dele está em casa esperando, né? Lá ele chegar, e nada dele chegar. Aí ela falou assim: poxa, fulano está demorando, vou lá ver o que aconteceu. Aí foi lá, chegou perto dos apóstolos, procurou por Ananias. Cadê o Ananias? Ele veio trazer o dinheiro aqui. Aí o apóstolo perguntou para ela: por quanto vocês venderam essa propriedade? Ela falou: foi por tanto, aquele mesmo tanto que o marido tinha falado, mentiu também. Aí ela falou assim: cadê o meu marido? Aí chegou os homens que foram enterrar ele. Aí o apóstolo falou para ela assim: olha, tá aí os homens que foram enterrar teu marido e vão te enterrar também. Ela, pô, caiu, morreu na mesma hora. Aí o apóstolo falou assim: vocês mentiram, não foi para o homem, vocês mentiram, foi para o Criador. Então, irmãos, as pessoas pensam que estão enganando o Criador, elas estão enganadas, porque eu posso enganar vocês, vocês podem me enganar, mas nós não podemos enganar o Criador dos céus e da terra, porque Ele conhece tudo, Ele conhece o nosso profundo, lá na nossa alma, lá nas profundezas de nós. Para ser mais sincero, o Criador, conhece mais eu do que eu mesmo. O Criador conhece mais você do que você mesmo, porque nós mesmos não nos conhecemos, mas Ele conhece. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero fazer uma pergunta. Então, irmãos, por que hoje em dia esses homens aí que se dizem pastores, se dizem Igreja Católica, diz que ela tem mais ouro, só os Estados Unidos que ganharam em quantidade de ouro, né? Eles têm muita riqueza, é ouro, pedras preciosas, né? As denominações aí do mundo inteiro, tudo ricona, cheio de dinheiro, né, irmão? Por que eles não dividem com os irmãos também? Por que eles não fazem a mesma coisa como os irmãos lá naquele tempo faziam? Né, irmãos? Você vê como é que é o engano. Eles estão ali, irmãos, só atrás do dinheiro. Por isso que eu falo, irmãos, a religião, seja ela qual for, é um plano B de Satanás, é um engano de Satanás. E nós temos que acordar desse engano, irmãos. Nós temos que acordar, porque a hora é agora. O fim está próximo. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, né, irmãos? Essas guerras, essas enchentes, esses calorzão que está fazendo no Brasil, né? Aqui do Rio de Janeiro, essas enchentes que está acontecendo no mundo. Você vê que o mundo está de cabeça para o ar, né, irmãos? Essas guerras, então, esses terremotos, né, irmãos? Então, irmãos, nós estamos em tempo de olhar para cima, para o céu, que é de lá que vem o nosso socorro. Olhar para o céu, que é de lá que vem a vossa redenção. Assim diz a palavra do Criador. Então, irmãos, eu quero fazer uma observação também, irmãos, para as pessoas que pensam assim: poxa, esse moço está falando aí, o que ele está falando e tal,
ele está vendendo peixe dos outros, né? Como se eu tivesse, porque eu escuto lá os irmãos falar e estou falando também aqui uma coisa que talvez eu nem saiba se é verdade ou não, né, irmão? Mas saiba, irmão, que o que eu estou falando aqui, eu sei muito bem que eu estou falando, porque o Criador me preparou para esse momento. Essa que é a verdade. O Criador, ele me guardou. Eu andei por muitos caminhos de morte, entendeu, irmãos? Mas não morri. O Criador me protegeu, me guardou, para que hoje eu venha falar, dar testemunho do poder dele. Eu estou aqui, irmãos, não é dando testemunho de mim, do meu poder, que eu não tenho poder nenhum. O poder é do Criador, dos céus e da terra. Eu sou apenas um instrumento usado pela mão dele. Entendeu, irmãos? É ele que usa a gente. O talento ele dá conforme ele quer e para quem ele quer. Um dia irmãos, só para finalizar esse vídeo, eu fiz um comentário lá no canal de um amigo, de um irmão. E eu escrevo muito errado, viu, irmãos? Porque eu mal eu tenho uma quinta série. Aí entrou um rapaz e falou assim, só falou isso: volta para a escola. Ele viu que eu escrevi errado e falou isso para si: volta para a escola. Aí eu fiz uma pergunta a ele, eu falei assim, desculpa, irmãos. Falei assim: amigo, me diga aí o nome do apóstolo que fez faculdade. Um dos apóstolos, são 12 apóstolos, né? Qual foi deles? Ou se foi todos eles, me diga o nome de um que fez faculdade. Ou me diga qual foi a faculdade que o nosso Salvador Machia fez, para você vir me chamar a atenção porque eu estou escrevendo errado. Ele não me deu resposta, porque a própria palavra diz, né, irmãos? O nosso Salvador falou, em oração, ele falou assim: Pai, eu te agradeço por tu esconder essas coisas dos sábios e dos entendidos e revelar-te para os pequenininhos. Tá vendo, irmãos? As coisas do céu, do reino do céu, ele revela para os pequenininhos. Quem são os pequenininhos? Os pequenininhos somos nós, irmãos. Eu, você, somos pequenininho na frente desses homens que se julgam ser melhor do que nós, porque tem faculdade, porque tem um doutorado, né? Porque são homens de letra. Eles acham que eles são melhor do que nós, mas eles estão enganados, porque o Criador confunde eles. Entendeu, irmãos? O próprio nosso Salvador, com 8 anos, ele entrou lá no templo, não foi? E deu aula para os sacerdotes lá. Eles ficaram até abismados, eles se olharam assim e falaram assim: mas quem é esse menino que está aqui nos dando aula, nos ensinando? Nós que estamos calejados dentro da palavra, e ele está nos dando aula? Entendeu, irmãos? Então, queridos, vamos nos purificar, irmãos. Eu toco muito nessa tecla. Vamos buscar a nossa purificação. E como é que nós vamos buscar a nossa purificação? Perdoando aquelas pessoas que nos fez mal, e pedindo perdão para aquelas pessoas, desculpe, irmãos, que nos fez mal e que nós fizemos mal a elas. Também nós devemos pedir perdão. Nós temos que perdoar e pedir perdão. Temos que nos afastar de todo tipo de religião e fazer caridade. Irmão, como fazer caridade é gostoso. Quando você faz uma caridade para uma pessoa necessitada, que você vê o sorriso nos lábios dela, é algo maravilhoso. Você sente aquela alegria, aquela satisfação de fazer aquela alma sorrir no momento de aflição, né, irmão? No momento de necessidade. É muito maravilhoso. Irmãos, agradeço a atenção de vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, quem chegou até o final dele e gostou, deixe um like aí no YouTube, no canal do YouTube, para que o YouTube mande para mais pessoas, assim como esse vídeo alcançou você, que ele venha alcançar mais pessoas. E também no Face, aí na minha página do Face também, eu peço aos irmãos que curta, que faça um comentário,
peço até que compartilhem também, né, irmãos? Porque vocês fazendo isso, vocês estão trabalhando na obra do Criador. Porque a mensagem do Salvador é essa: ide a todo mundo e anunciai a salvação. Todo aquele que crê e for batizado, aquele que crê será salvo. Eu já acho, irmão, isso é o que eu acho, viu, irmãos? Que ele disse assim: aquele que crê será salvo. Esse batizado já foi acréscimo. Porque nada que nós fazemos nesse mundo, irmãos, coopera para a nossa salvação. Está entendendo, irmãos? Santa Ceia, tomar o sangue, comer do pão, representando ao corpo do Mashiach. Eu não acredito nisso, irmãos. Eu participei de congregação, aí eu me batizei aí numa denominação chamada Deus e Amor, mas nunca participei dessa Santa Ceia. Hoje em dia, eu creio até que foi o próprio Salvador que não deixou eu participar dessa festa, porque isso aí é uma coisa pagã. Tomar o sangue do Mashiach, comer a carne do Mashiach. Quem come carne é canibalismo, irmão. Tomar sangue de uva, fruto de uva. Isso aí, irmão, fruta de uva era o deus Dionísio, lá da Grécia. Como naquela parte que diz que o Salvador transformou água em vinho, isso aí é acréscimo, irmão. Isso aí não é verdade, não. Isso aí é engano dentro das Escrituras. Dentro da Bíblia, né, irmão? Porque a Bíblia não é as Escrituras sagradas. Ela contém a palavra do Criador, mas ela não é algo sagrado, a Escritura sagrada, porque tem muita mentira ali. A parábola, irmãos, a parábola do fermento. Uma mulher saiu para fazer um bolo, o mestre contou essa parábola, entendeu, irmãos? Então tem muitos enganos aí, irmãos. Nós temos que vigiar, pedir sabedoria ao Criador, e o Espírito dele é que nos guia dentro da verdade. É o Espírito do Criador que nos conduz dentro da verdade, irmãos. Queridos, fiquem na paz, que o Espírito do Criador possa falar melhor no coração de cada um de vocês. Fiquem na paz do nosso Salvador, o Messias.